Olá, pessoal. Professor Sandro, nós estamos na aula de sistema CAD/CAM. A gente está agora na aula 2, na parte 3, ok? Como a gente já mostrou lá os tópicos que a gente vai falar, agora a gente vai falar de programação, tá, do CNC. Bom, primeiro, antes de tudo, vamos falar sobre setorização das operações CNC, tá? Aqui no centro as operações, então a gente tem o operador CNC, né? O operador faz setup da máquina, carrega, tá? Esse é um sistema CNC, ok? Carrega e descarrega peças, troca de ferramentas que teve desgaste, monitora operações, inspeção, elaborar gráficos de CEP e etc. O supervisor aqui, a gente devia começar daqui, né? A gente começou com o operador ao final. Bom, o supervisor do setor de CNC, política para tomar decisões, atribuições de tarefas, supervisão de pessoal, treinamento de pessoal, coordenação com outros departamentos, né? Aqui o programador de CNC, ele planeja o planejamento do processo, ele tem aqui a seleção de dispositivos de fixação e preparação de folha, de layout, seleção de ferramentas e preparação das folhas, preparação do programa, seleção da máquina, feedback para projetistas, tá? Ele mostra o que tem o que está sendo ajustado, porque ele faz aqui ele faz aqui as simulações, né? Para dar esses feedbacks, ele tem que fazer a simulação da programação lá na máquina, ok? Aqui, ó, responsável pela sala de ferramentas, né? Gestão de ferramentas, dispositivos, setup de ferramenta, setup de dispositivo de fixação, né? Porque esses dois são conjugados. Preparação de folha de preset, né? De ferramenta. Tem o setup e o pré, que a gente chama de preset. Puxa, pessoal, agora... Bom, desculpa, eu vou dar uma olhada de novo para ver se é isso mesmo. Tá? Redirecionamento, relatório de vida e etc. Ok? A gente vem aqui, ó, pessoal da manutenção, inspeção e reparos dos componentes, sistemas elétricos, check-up, né, regular, serviços de emergência, etc. E aqui a gente já falou. Então, esse é um sistema de operações CNC, tá? Dentro de uma fábrica. A fábrica tem todos os setores, né, para estar controlando o CNC. Tá? Todas essas áreas são envolvidas com o CNC, ok? Bom, agora a gente vai falar de ligando a máquina, né? Botão de emergência. Parece que você está falando, professor, ligando a máquina, cara. A gente tem algumas coisas que quem ainda não conhece, nunca viu uma máquina assim, você precisa conhecer, principalmente que o botão de emergência. Aconteceu alguma coisa, a gente tem lá um botão de emergência, tá? Uma chave de bloqueio, tá? De bloqueio de operação. A gente tem lá inicialização, interruptor, né? Onde tem que interrompe ou desacelera o movimento, né? Do eixo rápido. Ações ostensivas, né? Garante que algo não seja feito por acidente, parada de meio de ciclo, né, ou parada automática, né, também a gente tem lá o botão para isso, né, para, para rapidamente, um programa em execução, né, dessa parada, sem perder a posição física ou do dado de programação. Legal isso, né? Bom, vamos mostrar agora isso num painel. Pessoal, esse autor aqui que mostra esse painel, tá? Ele fala que não existe um painel único, né? Um painel de exemplo, porque cada empresa tem a sua peculiaridade, né? Puxa uma série de funções para aquela máquina em operação, né, precisa. Então, não existe aqui um painel que a gente fala aqui standard, né? Então, ele fez um que se assemelha com a maioria. Ele fez uma união da maioria, né, das mais importantes e trouxe aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, ele mostrou aqui, ó,
sobre passagem de avanço, passagem de RPM, sobre passagem de movimento rápido, parada, início, resetar, né, o reset da máquina, parada de eixo, botão de emergência e assim por diante, ó, eixo X e Z, né, a tela onde está sendo a programação, então teclado, certo, pessoal? Ele incluiu tudo junto. Mas aqui eu trouxe mais que muitos autores usam, né, um mais genérico, tá? Então aqui a gente tem uma tela de LCD, tá? Que é o painel de edição de programa, né? Onde a gente faz aqui a execução do programa de controle. Aqui a gente tem o painel de botão de parada, aqui, ó. Parada, execução de programa, parada programada, né? Aqui é o botão amarelo, né? Chave seletora de avanço, a conexão, né? E o liga e desliga, ok? Para vocês se familiarizarem com essas telas. Muitas empresas ainda têm esses painéis. Bom, os passos para o setup, tá? Isso a gente também precisa entender numa máquina, tá? Então, olha lá. O primeiro tópico, analisar detalhadamente a ordem de serviço, tá? Está sendo mandada uma ordem de serviço, né? Com todas as informações, né? Desenhos e tudo mais. Zerar a máquina imediatamente depois de ligá-la, né? Preparar o magazine de ferramental, a gente tem que preparar, né? Se não é um sistema CAN, né? A gente tem aqui um comando CNC, né? Se existe esse passo, ó, preparar o magazine, posicionar o dispositivo de fixação, né? Aqui muitos desses pontos, né, de setup, algumas máquinas têm, conforme a tecnologia, entra ou não entra, tá? Ó, entrar com o programa no comando, tá? Entrar com condições, com as dimensões da ferramenta, fazer a simulação do programa, tá? Isso é o programador tudo que está fazendo, ó. Fazer a correção, se for o caso, colocar a primeira peça para fazer o tryout, né? Fazer a implementação na máquina, tá? Executar o programa bloco a bloco, né? Porque um programa tem vários blocos, às vezes tem vários blocos, né? Dependendo da quantidade de blocos, ele vai executar cada bloco, né? Para ver se cada parte em separado tem que fazer alguma correção, porque uma depende do outro, né? Controlando as dimensões, fazer as correções que sejam necessárias, observar problemas de vibração, porque se lembra, vibração influencia lá no ferramental, mau acabamento, cavacos que não quebram, isso também. Se vocês tiveram aula de usinagem, você sabe que para cada tipo de cavaco existe uma situação de usinagem. O cavaco é muito importante a gente visualizar o cavaco. Desgaste excessivo do ferramental, né? Não é comum, tá? Então a gente tem que observar. Alteração das condições de usinagem para evitar problemas, introduzir correções para compensar o desgaste das ferramentas e assim por diante, tá? Rebarbar peças e proteger com óleo, né? Então, o que é rebarbar, né? Tirar as rebarbas, né? Que a peça às vezes sai da usinagem com algumas rebarbas, né? Isso não é muito comum hoje em dia com a tecnologia, por isso aqui é um setup para uma entenda bem rústico, né? Bem todos os passos mesmo, nem todos os passos são utilizados hoje em dia, né? Depende da máquina. Rebarbar peças e proteger com óleo, né? Iniciar a produção controlada de cada peça durante a usinagem, né? Você tem que lá estar visualizando, mesmo que você já repassou, às vezes perder alguma coisa, né? Observar o processo de fabricação, sugerir melhorias e conservar a máquina lubrificada. Tá? Esse é o setup. Formato da programação. A programação CNC, né, de acordo com as normas, ele usa um comando, né, alfanumérico, certo?
e o que é composto por uma letra e números, né? Alfanumérico. Bom, aqui eu vou mostrar aqui algumas letras que tem aí uma função específica, ok? Então, ó, o G tem a função de preparatórias, né? As funções preparatórias é utilizado o comando G. Funções de posicionamento, X, Y, né? Z, e aqui, como a gente já viu, os outros são essas X, Y, Z, as principais, né? As coordenadas principais, e as restantes, as secundárias. Interpolação ou corte de rosca é usado as letras I, J, K. Determinação de velocidade é F, isso é importante saber. Funções de velocidade fuso S, tá? Isso também é importante. Seleção de ferramental, a gente usa a letra P. E funções diversas, né? A gente usa M, tá? Isso aqui é o básico. Também identificação dos blocos é N, né? Cada bloco que a gente tem, a gente identifica, dentre outros, tá? Bom, os arquivos, né? A extensão dos arquivos também a gente precisa conhecer, né? Então, ó, a extensão, né? CMA é para ciclos de fabricação da máquina. Se a gente vê algum arquivo, né, na máquina com a extensão CMA, a gente já sabe esses ciclos de fabricação da máquina. CST, ciclos da máquina. CUS, ciclos do usuário. MPF, programa principal. CPF, subprogramas. E INI, arquivos de inicialização, ok? Bom, dentro do comando G, nós temos os comandos modais e os não modais, né? O que seriam os modais e não modais? Os modais são funções permanentes na memória do comando, né? Então, para todo aquele processo de uma peça, né? Existe lá as funções permanentes, né? Elas só são modificadas por uma outra função, né? Que também seja modal, né? Ou não, ela só é mudada por outra função, tá? Ou pela mesma função, tá? As modais. E as não modais, tá? São válidas somente para cada bloco, tá? Estou usando um bloco de comando, as não modais estão válidas lá, elas não ficam permanentes na memória, tá? Isso é importante saber, tá? Porque existem as funções modais e as não modais. Às vezes você coloca lá um programa modal e está executando outro bloco, aquele comando que foi feito no primeiro bloco está influenciando no segundo bloco, tá? E ele só vai deixar de influenciar por uma outra função ou pela mesma com outros parâmetros, ok? Então, entendido isso, né? E as não modais, né, são válidas somente para aquele bloco. Bom, como que caminha aqui? Aqui é um resumão, tá? É um resumão de tudo que a gente falou sobre CNC. Então, a gente tem aqui a elaboração de programa na linguagem que o comando numérico computadorizado entende, tá? O programador escreve o programa, né? Lá digita o programa, tá? Comandos utilizados necessários e para o posicionamento, né? Que a gente já viu que o posicionamento é feito no sistema de coordenadas, né? Tanto absolutas como incrementais, né? Olha lá, absolutas como incrementais, tá? E agora a gente vai dar um exemplo para vocês de um programa. Olha lá, aqui uma linha de programa, tá? Aqui N indica o número de linha, né? Ele também, o N também em alguns algumas máquinas, alguns tipos de máquinas, né? Ele indica o N sempre indica o número de linha, o bloco, né? É indicado por ele. O G, né? Que são
comandos preparatórios, né? Identifica o comando chamado interpolar linear, né? Nesse caso, o G01 indica o comando chamado interpolar linear. O X, Y, Z vai dar aqui o posicionamento né, nas coordenadas, né? E o F50 indica a velocidade de avanço na operação. Então, para essa linha, o N está indicando o número da linha, o G01 identifica a interpolação linear. A gente já falou sobre interpolação linear nas aulas anteriores. Se lembra? Isso é importante, ó. Está entrando na linha de comando, tá? Aí, ó, as coordenadas, né? X, Y e Z, e o F50 é a velocidade. Mais um exemplo, né? Aqui, ó, O200 é o nome do programa, T05 trabalha com a ferramenta 5, G97 é S100, né? O comando G97 é a rotação da máquina, né? E o o S1200 é 1200 RPM. A função M3 liga a máquina no sentido horário, M8 liga o fluido de corte, e G0, né, que é deslocamento, com as coordenadas X e Z, X20 e Z2. Deslocamento da ferramenta, X20 e Z2, ok? Bom, alguns caracteres especiais que podem estar na programação, tá? Os parênteses, né, que abre e fecha comentários e equações. Ponto é o número do programa, né? Ou 2 pontos para indicar, né, que vai ter o número do programa. A barra, né, de divisão aqui, ignorar blocos, igual, né? E assim por diante. Esses são alguns caracteres especiais que podem estar na programação, ok? Aqui agora eu vou falar sobre cada letra, né? Ó, a função F, definição de avanço, como a gente já viu lá, o F50. G, comandos preparatórios, como a gente já viu lá. M, funções miscelâneas, né? A gente também já viu algumas funções miscelâneas no programinha acima. N, numeração dos blocos, né? N10, N20, como também naquele caso ele estava mostrando a numeração da linha, né? S, função de velocidade, de eixo e árvore. T, definição de ferramenta. U, se lembra que é os secundários, ó, incremento de valor do eixo X, né? Nesse caso, para a máquina ali, os secundários têm essa função, né? Y, o W para o Z, tá? Aqui eu mostro, aqui é bem legal, né? Aqui são algumas tipos de máquinas que existem no mercado, né? Que é o Mashi, Fanuc, Mitsubishi, Siemens, né? O Siemens 828D, né? Perceba que para cada tipo de máquina, né, do mercado, os códigos correspondem, não são iguais, não são correspondentes. Isso a gente tem que prestar atenção, tá? Por isso, o manual, desculpa, o manual da máquina é muito importante, né? Porque ele vai mostrar para vocês, né? Porque existe, né, a função G para ISO, mas as máquinas aqui, como vocês estão vendo, elas não estão, né, elas criam um código alfanumérico própria para cada máquina, né? Olha lá, aqui na Mesh, o Mesh, G21 é programação de raio. Para Fanuc, também é programação de raio. Para Mitsubishi, programação, desculpa, na Mesh, o MASH, né? Como falado no chão de fábrica, ó, G21, programação em raio. Já na Fanuc, programação em milímetros, né? Aí é distância em milímetros, não é raio, né? Mitsubishi também respeita essa programação em milímetros. Siemens já é coordenada em raio, né? Não é programação, já é coordenada em raio, né? E aqui é programação em milímetros, ó, na mesma empresa, duas máquinas, tá? São diferentes. Então, perceba que cada uma aí tem a sua peculiaridade no que se menciona aí o código alfanumérico, ok?
Vamos para frente. Aqui tem uma lista de funções preparatórias de, tá? Essa função aqui é a mais utilizada, tá? Então, olha lá, G00, posicionamento, tá? Interpolar linear que a gente já falou, interpolar circular que a gente já falou, a gente tem que mostrar para eles como que vai ser o tipo, né? Alguns programados, sentido horário, tá? Vamos falar aí dos mais conhecidos, G20, programação em polegadas, G21 milímetros, tá? Cancela a compensação de raio, ó, existe programa para cancelar a compensação de raio, né? Então, olha lá, ele é modal, né? Ele é modal. Olha lá, modal e não modal. Então, todos esses aqui são modais, ó. G0, G0, 01, G20. Ó, tempo de permanência já não é modal, né? Retorno dos eixos na posição de referência também não é modal. Então, perceba, né? Quais são os mais importantes aí, que são modais, né? Que eles já ficam para toda a programação, por todos os blocos, né? Ativo o sistema de coordenadas 0 peça 1, 0 peça 2, 0, então assim por diante, né? Ciclo de acabamento, ciclo de desbaste longitudinal, é muito específico, tá? Não é modal, ok? Olha lá, G80 cancela ciclo de furação, G90 sistema de coordenadas absolutas, G91 incrementais, né? Que habilita linguagem de programa Siemens. Olha lá, isso aqui é específico, então esse catálogo deve ser aqui da Siemens, né? Que eu peguei. Legal? Eu peguei do livro, mas eu acho que ele estava falando da Siemens, ok? Bom, aqui eu estou mostrando um tipo de lista aqui de função, desculpa, um tipo de função miscelânea, né? Que a gente viu que é o M, tá? Então, lá, parada do programa, eu deixei algumas em vermelhos aqui para que é importante sentir de computação horário, libera a troca de ferramenta, fim de programa, chamada de subprograma, desvio dentro do mesmo programa, tá? Bom, vou falar só como a gente tem que ver, porque a gente já viu os programas, a gente viu uma linha lá, mas vamos compor aí umas programaçãozinhas em função de cada uma delas em separado. Ó. Então, aqui está com a função G00. O que fala? Aplicação, posicionamento rápido, né? Aproximação e recuo. Tá? Como que é utilizada aqui a síntese? Olha lá, G0, e aí a gente dá a coordenada X e Z para ela. Ó. Os eixos movem-se para a meta programada com maior velocidade de avanço. Isso geralmente é para o porta-ferramenta até próximo da peça, tá? A gente pode fazer um avanço rápido, não precisa fazer um avanço devagar. E depois, quando estiver próximo, a gente faz um avanço mais devagar ou até na velocidade que a gente quer de corte, né? Então, x, coordenadas a ser atingida, valores em diâmetro, né? Aqui a gente está falando de um torno, e z, coordenadas a ser atingidas, né? Em direção do eixo de rotação. A função G0 é modal, né? A gente já viu. E cancela as funções G1, G2 e G3. Legal saber isso, né? A gente pode ver lá qual que é o G1, G2 e G3. Cancela interpolar linear, interpolar circular, sentido horário e anti-horário. Quer dizer, posicionamento de avanço, ele cancela os programas aqui, tá? Vamos ver um programazinho lá. Ah, não. Vamos ver então G01, interpolar linear. Então, você também fala que é interpolar linear, se lembra como que é? Interpolar linear é através de um caminho em pequenos pedaços, ele vai calculando lá. Então, você dá aqui a direção de x, z e f, que é a velocidade, né, de avanço. Vamos lá, gente. Para essa função, a gente já precisa... Isso é tudo dentro do catálogo, ele fala, tá? Tudo do catálogo, ele fala. Então, F, velocidade de avanço, né? Milímetros por rotação. A gente está falando aqui de um torno. A função G02, G03, G02, G03,
interpolar circular, tá? Ele está dizendo aqui tanto um quanto o outro, né? Aqui os parâmetros que a gente vai dar. Ó, apareceu aqui o I, ó, coordenada do centro do arco, tá? Coordenada do centro do arco em relação à ponta da ferramenta, em relação, os dois são em relação à ponta da ferramenta. Valor de raio. R, arco definido por raio, né? IK, arco definido por centro polar, tá? Polar, a gente já teve aula de CAD, a gente sabe que a gente tem, a gente tem lá as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, né? As coordenadas cartesianas se movimentam pelo x e y, e as coordenadas polares por ângulo, né? Então, ele está falando do centro polar, né? Funções IK define o posicionamento do centro do arco e para paralelo X, tá? Nesse caso não é o que eu estou falando, não, tá? Não é coordenada, aqui é só centro polar mesmo, o centro da ferramenta. Olha lá, exemplo, sentido A para B e 10K0 e de B para A, de A para B, X I é 10, né? Que é o tá, porque o ângulo aí é 10. Para fazer o caminho, tá? Essas funções para fazer esse caminho de arco, você tem que dar as coordenadas para ele de início e fim, tá? Desculpa, pessoal. O comando, se dá o início, ele faz, tá? Ele faz todo o caminho para você. Ó, o sentido de execução pode ser horário ou anti-horário de G2, ó, tá? Padrão G2 horário. Não, ele está dizendo que padrão para esse comando G2 é horário, tá? E G3 anti-horário. Legal, já estou falhando já, pessoal. E aqui está um exemplo, ó. Ó, o comando G2, tá? E o G3. Como é feito. Tá? Ó, lá G2, X44, Z menos 40 e R10. Tá? Em função do que ele passou aqui, ó. Função de G2 e G3. Legal? Que a função é RC. Então, ó, eu botei alguns comandos aí e coloquei as peculiaridades dele, como você coloca, ó, a N90 é a linha, né? Aí você tem aqui esse bloco, ó, que é G01, a gente precisa ver o que era G01, né? Cadê G01? G interpolar linear, tá? E aí ele diz x20, né, que é o movimento em x, tá? E C2, a gente precisa ver que. Então, a gente isso aqui é simples, você tem os códigos bem definidos, sabendo como ele funciona, e cada máquina tem lá o catálogo, aí fica simples, tá? É a função G33, aqui tem alguns cálculos que eu coloquei. Vocês dão uma olhadinha, tá, na programação. Se tiver dúvida, eu esclareço para vocês, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? E assim que você é compondo, como que você compõe uma programação? Como que um operador faria? Né? Primeiro ele vai lá olhar se, as ferramentas que está lá. Então você vai lá dar os comandos de ferramenta para selecionar. Depois ele vai ver depois fixação da ferramenta, tem um comando. Depois avanço para até a peça, fixação da peça. Tudo que você faria, os passos que você faria como operador, você vai passar isso por comandos, entendeu? Não é complicado. E, pessoal, isso eu não sei qual que é o laboratório, eu vou conversar agora com o Eric, que trabalha com o laboratório
lá da Universidade Federal da ABC agora na terça-feira, e eu vou ter todas essas informações dele para saber como que vocês vão trabalhar, porque eu vou ter que direcionar as aulas para o equipamento que a gente tem lá no laboratório, tá? E dependendo, a gente vai direcionando o curso daqui para frente, tá bom? Se a gente tiver até lá em presencial, né? Se a gente for ter aulas presenciais, apesar que a gente sabe que até o final do ano a gente não vai ter aula presencial, tá? É o que corre nos corredores da Universidade Federal do ABC. Então, a gente não sabe se a gente vai ter aula de laboratório, mas eu direcionar as aulas para aula de laboratório é importante, tá? E também, paralelamente, ao Fusion, né? Que a gente vai fazer toda a simulação no CAN do Fusion, ok? Tempo de permanência, tá? Exemplo, tudo isso, compensação de raio, de ferramenta, que eu achei importante, coloquei aqui para vocês, ok? Ó, G40 cancela a compensação de raio, G41 com ativa a compensação de raio à esquerda. Eu só fui dando os exemplos de como trabalhar com cada comando, tá? Bom, olha lá, compensação de raio, padrão universal, ferramenta interna direita, ferramenta interna esquerda, olha lá, né? Olha o ponto, né? Padrão, esses são os padrões universais. Tá? Olha lá, os comandos do G42. Aqui eu coloquei só para vocês conhecerem, na aula, acho que na primeira parte da aula de CNC, eu falei sobre o comando apt. Não lembro se foi na primeira parte ou na segunda parte. Então, como eu falei do comando apt, que ele foi desenvolvido lá na década de 40, 50, junto com o comando numérico, né? E ele já tinha computador, enquanto o comando numérico estava por cartão, né? Até hoje se utiliza essa linguagem apt, tá? Tanto que até os softwares mais avançados hoje, como até o Fusion, ele tem lá extensões para trabalhar com esse comando, receber esse comando e trabalhar com esse comando, tá? Então ele ainda é bem utilizado, tá? Então, ó, como funciona? Ele põe, ó, point, os pontos P0, ponto P1, ponto P2, ponto P3, as movimentações na peça, tá? E depois ele começa, ó, comando L1, que é line, ele vai usar o P2 e o P3, né? Que ele vai do ponto P2 para o P3. Aí, ó, C1 é o círculo, né? Ele vai pegar do P1 e fazer um círculo de 1,125, né? E assim por diante, ok? Para vocês conhecerem como funciona. Tipo, nunca vive um negócio desse, o que é? É uma linguagem apt, ok? Bom, eu vou dar aqui para vocês agora um trabalho, tá? Esse trabalho é para entregar no dia 11, daqui 2 semanas, tá? Então, ó, para vocês aí, tá? Vocês vão pegar isso aqui. Na verdade, esse trabalho é mais uma resposta da pergunta que eu fiz aqui, tá? Eu quero que vocês façam, não ultrapassem uma folha A4, tá? Quantidade de 3.970 caracteres se for utilizar o programa de Word. Ou se não for fazer à mão, ultrapasse uma face da folha 4, tá? Eu não coloquei aqui, mas é uma face da folha 4, tá bom? Para vocês se direcionarem nessa pergunta, deixei aqui uma figura, tá? Deixei aqui uma figura, que é de um torno, tá? Então, em função dessa figura e dessa pergunta, vocês vão me responder, tá? Bom, eu deixei aqui alguns vídeos sobre comando CNC, Telecurso 2000, que eu acho incrível as aulas desse telecurso. É uma aula bem antiga, tá? Vocês vão ver lá o comando numérico bem antigo, eles vão até falar, se um dia as máquinas forem
acionadas por voz, não fala isso, que um dia isso pode acontecer, né? E isso já acontece, né? Hoje nós temos aí máquinas, né? O celular, o próprio Google trabalha dessa forma. Ok, pessoal? Então é isso. Fechamos aqui as aulas de CNC, tá? Possivelmente a gente vai ter outras aulas para falar dos comandos de laboratório, né? E até para utilizar com o Fusion, né, no futuro, mas por enquanto a gente já tem uma introdução aqui feita, ok? Até mais, pessoal. Precisando, mandem e-mails, venham aos plantões de dúvida que serão todas as segundas às 9 horas da noite, tá? E é isso, tá? Quiser falar de outros assuntos também, que o professor tem know-how, eu conheço bastante sobre empresas, eu trabalhei em muitas empresas, eu também tenho experiência em pesquisa. Se vocês viram que alguma coisa da pesquisa que eu faço, vocês gostariam de trabalhar, e alguma outra, eu posso direcionar. Eu já dei aula de introdução à engenharia, já dei aula de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, já dei aula de introdução à engenharia, dei aula de acompanhamento de TG, né? Também já dei aula. Enfim, olha lá no currículo, alguma coisa, precisa, dá um toque, não está no currículo, mas não entende, quer um conselho, também na área, tá? Eu posso ajudar, também fora da área, ok? É isso, pessoal. Utilizem o professor, tá? Isso vocês não estão pagando, mas os impostos de vocês pagam, tá? Então, tenha essa consciência, a, absorva o máximo possível que vocês puderem de cada matéria, que isso vai influenciar na sua vida profissional, ok? E sempre o professor está para, se o aluno precisar. Eu tenho alunos que até hoje, já depois de formado, precisa de alguma coisa e a gente responde, nós já somos colegas de trabalho, vocês não se formaram, mas vocês já são engenheiros, tá? Para mim, você já tem essa classificação, ok? Só falta ganhar aí mais informação, tá certo? Então, boa noite para vocês, até a próxima aula, tá? E dúvidas por e-mail serão respondidas, ok? Até mais, até a próxima aula.